nação São Paulina ligada no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e olha, o vídeo de hoje tá daquele jeito que se você sair antes do final, vai perder informação importante, porque o São Paulo segue em preparação decisiva pro jogo de hoje à noite contra o Grêmio, tem bastidor forte do elenco, liderança sendo exercida dentro do vestiário, movimentações no mercado da bola, com o clube olhando para um camisa 10 do futebol europeu, Marcos Leonardo sendo ventilado no tricolor novamente e cenário sendo desenhado. Além disso, transferência de atacante que pode virar prejuízo, bastidores da base, camisa nova que teve lançamento adiado e mais pro final, um detalhe que pode colocar dinheiro no caixa do São Paulo sem vender nenhum jogador do elenco atual. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque o conteúdo tá completo, bem detalhado, sem mais delongas, bora falar de São Paulo Futebol Clube. E hoje o São Paulo entra em campo logo mais à noite contra o Grêmio no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, em um confronto que internamente é tratado como muito importante neste momento da temporada. A preparação foi toda pensada em cima desse jogo. Pela manhã, o elenco faz apenas um treino leve no CT da Barra Funda, aquele trabalho mais curto, focado em ativação muscular, ajustes finos de posicionamento e bola parada. Nada de carga pesada, nada de desgaste desnecessário. Tudo muito bem controlado justamente porque o jogo acontece à noite. A comissão técnica quer o time inteiro, física e mentalmente. O entendimento interno é de força máxima dentro daquilo que o momento permite. O Crespo enxerga esse confronto como estratégico, não só pelo adversário, mas pelo momento do São Paulo, que vem de uma sequência positiva e precisa confirmar isso dentro de casa. A ideia é manter padrão de atuação, competitividade alta e intensidade controlada desde o primeiro minuto. Existe sim a possibilidade do Lucas começar no banco, muito mais por controle físico do que por opção técnica. A leitura é clara, ter o Lucas como arma importante para o segundo tempo, dependendo do cenário do jogo. O desenho tático deve ser semelhante ao que funcionou recentemente contra o Flamengo, com foco em solidez defensiva, transições rápidas e inteligência na ocupação dos espaços. Internamente, esse jogo é tratado como um termômetro real do momento da equipe. Nos bastidores do São Paulo, um ponto que vem sendo comentado internamente é a postura do Danielzinho no dia a dia do elenco. Sem alarde, ele tem exercido uma liderança importante, principalmente na cobrança por foco, intensidade e compromisso nos treinos e jogos. O que se apurou é que o Danielzinho participa bastante das conversas internas, orienta os mais jovens e dá exemplo com atitude e comportamento. Não é uma liderança de discurso público, mas de presença constante no vestiário e no campo. A comissão técnica enxerga esse perfil como muito positivo, justamente por ajudar a manter o elenco concentrado e alinhado com o momento do clube, reforçando a importância de responsabilidade e entrega coletiva. Enquanto o time se prepara para entrar em campo, fora das quatro linhas o São Paulo segue se movimentando, principalmente no mercado da bola. Nos últimos dias, houve uma conversa direta entre Crespo e Arrimacis para alinhar expectativas. O recado foi muito claro dos dois lados. O clube não tem condição financeira de sair contratando em quantidade. Não existe espaço para 5 ou 6 reforços. O planejamento passa por movimentos pontuais, bem pensados dentro da realidade financeira atual. Dentro das conversas internas entre Crespo e a gestão do Arrimacis, houve um alinhamento muito claro sobre necessidades e limites do elenco. O treinador foi direto e apresentou 3 pedidos objetivos pensando na sequência da temporada. Um camisa 5, um camisa 10 e um camisa 11. Não foi uma lista genérica, mas uma leitura específica do que ele entende que o elenco ainda precisa para ganhar mais equilíbrio e variação tática. Ao levar esse pedido à mesa, a gestão do Arrimacis respondeu posição por posição, sempre dentro da realidade financeira do clube. No caso do camisa 5, a resposta foi no sentido de olhar primeiro para dentro do próprio elenco. A avaliação interna é de que o São Paulo já tem alternativas capazes de cumprir essa função. O Luan é visto como um jogador em processo claro de retomada, que voltou a ganhar confiança, aumentou a minutagem e hoje é tratado novamente como uma peça que pode dar sustentação defensiva ao meio-campo. Além dele, a gestão também colocou na conversa o Matheus Ferreira, atleta da base que vem sendo acompanhado de perto, treinando com os profissionais e mostrando evolução tática, disciplina e boa leitura de jogo. A ideia passada ao Crespo foi dar sequência, dar minutos e consolidar esses nomes, evitando um investimento externo neste momento. Em relação ao camisa 11, o Crespo fez o pedido, mas a gestão ponderou o cenário. Internamente, essa posição deixou de ser prioridade imediata. A avaliação é de que o elenco consegue suprir essa função no curto prazo e que qualquer movimento no mercado só aconteceria se surgisse uma oportunidade muito favorável, tanto técnica quanto financeiramente. Com isso, toda a conversa acabou se concentrando no camisa 10, que passou a ser tratado como a principal carência do elenco hoje. A leitura conjunta entre Crespo e a gestão do Arrimacis é de que falta ao grupo um jogador com maior capacidade de organização, alguém que pense o jogo, controle ritmo e amplie as alternativas ofensivas do time. Mesmo assim, ficou claro que qualquer avanço nessa posição precisa respeitar o orçamento e ser feito com muito critério, sem comprometer o planejamento do clube. Esse diálogo mostra bem a dinâmica atual do São Paulo. O treinador apresenta suas necessidades, a gestão do Arrimacis analisa com frieza, propõe soluções internas onde é possível e só abre exceção no mercado quando entende que realmente vale a pena. Dentro desse contexto, um nome conhecido voltou à pauta: Gustavo Scarpa. Cerca de 10 dias atrás, o São Paulo fez uma nova consulta ao Atlético Mineiro para entender se existia alguma possibilidade de negócio. A ideia era abrir diálogo, entender valores e até discutir uma eventual
troca. A resposta do Atlético foi direta e objetiva. Não há interesse em negociar o Scarpa. Vale lembrar que no fim do ano passado, o Galo chegou a pedir algo em torno de 4 milhões de euros pelo jogador. Naquela ocasião, o São Paulo avaliou e optou por não avançar. Agora, ao tentar retomar a conversa, encontrou novamente a porta fechada. Internamente, o Scarpa é sempre muito bem avaliado. O Muricy gosta bastante do jogador. E o São Paulo já tentou sua contratação em outros momentos, inclusive antes dele fechar com o Atlético. Mas hoje o negócio é tratado como descartado. E enquanto esse caminho se fecha, outro começa a ganhar força de forma silenciosa, longe dos holofotes, mas com respaldo interno. Alan Guimarães, o Alanzinho, camisa 10 do Moreirense de Portugal. Esse nome não surge do nada. O Alan é monitorado pelo scout do São Paulo há bastante tempo. Ele tem histórico de seleção brasileira de base, atuou no Sub-17 e desde a época em que estava no Palmeiras já era tratado como um jogador muito talentoso. Hoje, aos 25 anos, ele é titular absoluto do Moreirense. Praticamente todas as ações ofensivas da equipe passam por ele. Na temporada atual, soma 20 jogos, 2 gols e 6 assistências, totalizando 8 participações diretas em gols. É um jogador móvel, participativo, que constrói, se apresenta, organiza e dá dinâmica ao jogo. Um ponto fundamental nessa história é a situação contratual. O Alan tem apenas mais 6 meses de contrato. Para agora, o Moreirense exige compensação financeira, o que dificulta uma negociação imediata. Mas olhando para o meio do ano, o São Paulo entende que pode ser uma oportunidade de mercado muito interessante. Pessoas próximas ao jogador confirmam que existe interesse em retornar ao futebol brasileiro, atuar em um clube grande agrada bastante e, apesar de ainda não existir proposta oficial, há total abertura para conversa. Internamente, o scout faz até uma comparação de estilo com o Savarino, pela característica técnica, mobilidade e capacidade de articulação. Hoje, o Alan é tratado como nome monitorado de perto. Caso o São Paulo não consiga fechar a contratação de um camisa 10 até o dia 3 de março, ele passa a ser uma das principais opções para a próxima janela. E segura aí, porque tem mais coisa importante. O São Paulo também segue atento à base. O Pedro Ferreira agrada bastante ao Crespo, mas vem sendo utilizado com muita cautela. A comissão técnica entende que ele teve um desgaste enorme por conta da Copinha, com jogos a cada 48 horas. Para vocês terem noção, ele chegou a atuar alguns minutos contra a Portuguesa e no dia seguinte já estava novamente em campo pela Copinha. Por isso, o clube adotou uma estratégia clara de proteção: dar minutos, dar experiência, mas sem atropelar etapas. O Pedro já recebeu sondagens de clubes como o Ajax e Fenerbahçe. É visto como um ativo importante e alguém que pode render tanto esportivamente quanto financeiramente no futuro. Teve muita especulação envolvendo o nome do Marcos Leonardo com o São Paulo nos últimos dias, mas é importante colocar os pingos nos is. O que muita gente resgatou agora foi uma informação do ano passado, mais precisamente de agosto, quando o São Paulo realmente se interessou pelo jogador e tentou uma negociação. Naquele momento, segundo a apuração de jornalistas e blogs ligados ao clube, o próprio Marcos Leonardo chegou a dizer que se voltasse ao Brasil, a preferência dele seria vestir a camisa do São Paulo. Só que isso não é uma movimentação atual. Hoje, a realidade é outra. O Marcos Leonardo está no Al Hilal. Perdeu espaço, principalmente depois da contratação de nomes como o Karim Benzema, e de fato está fora dos planos principais do clube saudita. Mesmo assim, ele não pretende voltar ao futebol brasileiro agora. A ideia dele é seguir treinando no Al Hilal e buscar um novo destino no meio do ano, quando a janela abre novamente. E esse novo destino, pelo que foi apurado, não é o Brasil neste momento. O foco do Marcos Leonardo é o futebol europeu. Então, resumindo, existe sim um histórico de interesse mútuo com o São Paulo e uma preferência declarada no passado. Mas hoje não tem negociação, não tem conversa em andamento e não tem retorno ao Brasil no radar imediato. E tem algumas notícias sobre Ferreirinha rolando aí. Existe hoje um cenário de mercado que o São Paulo acompanha com atenção porque pode sim gerar prejuízo financeiro. O jogador voltou a despertar interesse do exterior, principalmente da Turquia. Clubes como Beşiktaş e Trabzonspor fizeram sondagens e sinalizaram valores que giram em torno de 6 milhões de euros, algo próximo a 35 a 37 milhões de reais. Internamente, o São Paulo entende que esses valores não representam lucro em relação ao que foi investido no jogador, considerando contratação, luvas e salários. Por isso, a diretoria vive um dilema: segurar o atleta tentando uma valorização esportiva ou aceitar uma proposta abaixo do esperado para aliviar a folha e evitar que o prejuízo seja ainda maior no futuro. O Ferreirinha não é tratado como inegociável. Se uma proposta oficial nesses moldes chegar, ela será analisada com cuidado. O clube sabe que manter o atleta sem retorno técnico consistente também tem custo. Então hoje, o cenário é esse: existe mercado, existem valores na mesa, mas qualquer decisão passa pela tentativa de minimizar perdas. E agora aquele detalhe que eu falei lá no começo do vídeo, que pode render dinheiro ao clube sem vender ninguém do elenco atual. O Cruzeiro encaminhou a venda do meia Cauã Batistella, de 18 anos, ao Metalist da Ucrânia por 5 milhões
milhões de euros, algo em torno de 30 milhões de reais. Como o jogador passou pelas categorias de base do São Paulo, o clube tem direito a 1,5% dessa transação via mecanismo de solidariedade da FIFA, o que rende cerca de 460 mil reais aos cofres tricolores. Também teve bastidor fora de campo envolvendo a nova camisa. O lançamento não aconteceu ontem, como estava inicialmente previsto. Surgiu sim uma discussão interna envolvendo o estatuto do clube. A camisa vazada apresentou elementos que geraram questionamentos, principalmente sobre detalhes posicionados atrás do escudo e possíveis conflitos com normas históricas do São Paulo. O clube optou por segurar o lançamento para evitar desgaste institucional e rejeição da torcida. Não é cancelamento, é um adiamento estratégico para ajustes. E para fechar, um bastidor importante. O São Paulo tentou comprar o mando de campo do jogo contra a Ponte Preta para levar a partida ao Morumbi. A Ponte já está rebaixada e o São Paulo via isso como oportunidade de jogar em casa e aumentar a renda. A tentativa foi real, mas não avançou porque qualquer mudança de mando precisa ser solicitada com no mínimo 10 dias de antecedência, e o prazo já havia estourado. Negociação barrada pelo regulamento da Federação Paulista. Agora eu quero ouvir vocês. O São Paulo precisa mesmo de um camisa 10 de fora ou vocês dariam mais chances pro Pedro Ferreira? O Alanzinho seria uma boa aposta pensando nessa próxima janela? E o Lucas no banco hoje faz sentido? Aprovaram essa nova camisa ou não? Deixa tudo aqui nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like que ajuda demais o nosso trabalho. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!